Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Apologia de Sócrates. Nesse livrinho tem duas obras, tem a Apologia de Sócrates e tem também o Banquete. Mas aqui nesse vídeo, primeiramente nós vamos falar só sobre a Apologia de Sócrates. O Banquete vai vir no próximo vídeo, tá? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a obra Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Em primeiro lugar, o que significa apologia? Tá? Lembrando, né, que Sócrates ele nasceu na Atenas clássica, né, e ele veio a falecer no ano 399. 399. Bom, então em primeiro lugar, o que é apologia? A palavra apologia, tá, ela significa defesa. Traduzido do grego para o português, apologia significa defesa. Tá? O ato de alguém se defender de uma acusação, o ato de alguém defender uma ideia, é isso que significa a palavra apologia. Ela vem do grego e significa defesa. Daí vem a palavra apologética, né? A palavra apologética vem da palavra apologia, significando defesa. Na obra Apologia de Sócrates, você tem exatamente a defesa que Sócrates fez perante o julgamento. Sócrates foi julgado, né, como sendo alguém que corrompia a juventude, né? Haviam várias acusações contra Sócrates, uma delas era de que ele corrompia a juventude, uma outra acusação era de que ele não acreditava nos deuses, enfim. Mas eram tudo acusações assim que não tinha nenhuma prova, entendeu? Nenhuma comprovação de que Sócrates de fato fosse aquilo ali. Uma das defesas que Sócrates faz seria mais ou menos essa. Se eu de fato eu corrompo a juventude, então por que nenhum daqueles jovens que eu supostamente corrompi estão aqui declarando em voz alta que eu os corrompi? Ou ainda, suponhamos que eles não tivessem tido coragem de vir até aqui, né? Por que a família deles, por que os familiares deles, os pais, familiares, enfim, por que eles não vieram aqui dizendo que eu estou corrompendo os filhos deles, os jovens filhos deles? Então estava na cara que Sócrates não estava corrompendo a juventude de maneira nenhuma, né? Mas os acusadores levaram isso até o fim. Em uma parte, Sócrates diz assim, ó, avaliai bem a razão por que digo isso. Estou para demonstrar-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ao ouvir isso, pensei, que queria dizer o Deus e qual é o sentido das suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito, nem pouco. Que quer dizer, pois, afirmando que eu sou o mais sábio? Sem dúvida, não mente, não é possível. E fiquei por muito tempo sem saber o verdadeiro sentido de suas palavras. Depois de grande fadiga, resolvi investigar o significado do seguinte modo. Fui a um daqueles detentores de sabedoria com a intenção de refutar, através deles, sem dúvida, o oráculo, e com tais provas opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio que eu, enquanto tu dizias que sou eu o mais sábio. Examinando esse homem, não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão, e falando com ele, parecia ser um verdadeiro sábio para muitos e principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí veio o ódio dele e de muitos dos presentes contra mim. Então pus-me a considerar comigo mesmo que eu sou mais sábio do que esse homem, pois que ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele nisso, ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber aquilo que não sei. Em seguida, fui a outro daqueles que possui ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também a este e a muitos outros. Depois dos políticos, fui aos poetas trágicos, e dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que entre esses eu me classificaria como mais ignorante do que eles. Tomando, portanto, seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, e eu lhes perguntava o que queriam dizer, para aprender também eu alguma coisa com eles. Agora, cidadãos atenienses, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas também devo manifestá-la, pois que estou para afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre tais versos,
quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Em poucas palavras direi ainda, em relação aos trágicos, que nada daquilo que faziam era por sabedoria, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vales. E, em verdade, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. Pelo fato de exercitar bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância, e esse erro obscurecia o seu saber. São considerados sapientíssimos dentre vós, ó homens, aqueles que, como Sócrates, tenham recorrido ou tenham reconhecido que em realidade sua sabedoria não tem nenhum mérito. Então vejam da seguinte maneira: Sócrates ele foi no chamado Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era um lugar em que ficava, era um templo, né, em que ficava uma pitonisa sentada numa cadeira, tipo um tripé, e havia um poço no chão. E desse poço saía uma fumaça. A pitonisa, que era a sacerdotisa, ela cheirava aquela fumaça, entrava em estado de transe e falava em palavras no idioma desconhecido a todos. Então, o assistente que ficava do lado, o sacerdote, né, o sacerdote assistente que ficava do lado, ele ouvia as palavras dela, anotava num pedaço de papel, né, ou ia traduzindo, enfim, e ele traduzia as palavras dela para o indivíduo que tinha ido visitar o oráculo de Delfos. E dessa maneira, né, se acreditava que Apolo, que era o deus que havia criado aquele oráculo, aquele lugar, aquele templo, se dizia que o Deus revelava às pessoas aquilo que as pessoas queriam saber. Então, se uma pessoa chegasse lá e dissesse: "Ah, eu gostaria de saber como eu vou morrer", aí acontecia todo esse ritual, né? A pitonisa então cheirava a fumaça que saía do chão, começava a falar umas palavras num idioma lá que só ela talvez conhecia, e né, se acreditava que aquele idioma era o idioma dos deuses e que eram desconhecidos, portanto, aos seres humanos, e o assistente que estava do lado traduzia as palavras dela no idioma, né, do ouvinte. E aí o ouvinte, né, a pessoa ficava sabendo como é que ela ia morrer, por exemplo. E uma vez o Sócrates ele foi lá, né, e né, o Deus que se manifestava lá, ele disse, né, que Sócrates era o mais sábio dentre os homens, tá? E aí o Sócrates, ele tendo ouvido falar que a pitonisa tinha revelado isso, ele resolveu provar a si mesmo que o deus Apolo tinha cometido um erro, que o deus Apolo estava errado. E aí Sócrates começou a fazer várias perguntas, né, para pessoas que eram dotadas de grande inteligência na época e se consideravam sábias, eram consideradas sábias pelo povo. E o Sócrates ele chegou à conclusão, primeiro ele foi nos políticos, depois ele foi nos poetas trágicos, e a conclusão a que ele chegou é que ele era o mais inteligente mesmo, o mais sábio mesmo. No fundo, essa foi a conclusão que ele chegou, mesmo que ele não tenha exposto isso de uma maneira muito tão clara. Mas a conclusão que ele chegou é que o único motivo pelo qual ele era inteligente é porque ele era o único indivíduo que tinha a humildade de dizer que ele não sabia nada. Entendeu? A única pessoa que tinha humildade de reconhecer que todo o seu conhecimento, por maior que fosse, era apenas uma gota d'água num grande oceano, era ele. Todos os outros, por saberem dominar direito a sua própria arte, né, já achavam que sabiam tudo. O músico, por exemplo, daquela época, só por ser o melhor músico, né, daquela época, o melhor músico da Grécia antiga, da Grécia clássica, ele já achava que ele entendia de tudo, de música, de filosofia, de tudo, entendeu? O indivíduo que fosse um artífice e ele dominasse direito a sua técnica, só porque ele era um artífice, ele já achava que ele podia dar a opinião dele em tudo, já achava que era o cara, entendeu? Já o Sócrates não. Por mais que o Sócrates aprendesse, a única coisa que ele dizia para as pessoas que perguntavam é: só sei que nada sei. Ou seja, ele era o único indivíduo que tinha a humildade de dizer: o único motivo pelo qual eu pergunto tanto, eu pesquiso tanto, eu busco tanto conhecer as coisas, é exatamente por eu não conhecer nada. Entendeu? Eu não me julgo conhecedor de todas as coisas. Eu apenas estou buscando novos conhecimentos para aprender e de fato poder dizer que eu sei alguma coisa. E isso tornava ele o mais sábio, porque ele estava aberto à aprendizagem,
aberto ao ato de aprender. Ele estava apto a aprender porque a mente dele estava aberta rumo ao aprendizado. Enquanto os outros, a partir da hora em que dominavam alguma coisa e que estavam prontos para ter mais facilidade de aprender coisas novas, eles acabavam fechando a sua mente, né, com os grilhões do orgulho e as portas do orgulho e da presunção, e assim eles se tornavam inaptos a aprender coisas novas. E aí eles ficavam, né, naquela situação. Eles achavam que eles eram os mais brilhantes em tudo e na verdade eles só dominavam uma técnicazinha e de repente não de maneira perfeita, né? E aí o que Sócrates ele entendeu que na verdade o oráculo de Delfos queria dizer não é que ele fosse o mais inteligente de todos os homens, o mais sábio de todos os homens, mas sim o seguinte: são considerados, foi assim que ele interpretou, depois que ele fez essa pesquisa, foi assim que ele interpretou o oráculo. Ele diz assim, ó, o que o Deus na verdade quis dizer foi o seguinte, ó, são considerados sapientíssimos dentre vós, ó homens, aqueles que, como Sócrates, tenham reconhecido que na realidade sua sabedoria não tem nenhum mérito. Ou seja, que por mais que saibam, nunca sabem tudo. Tá? Lembrando que os três acusadores de Sócrates, os três homens que levantaram as acusações que levaram Sócrates ao julgamento e à sua posterior execução, foram esses três indivíduos. Meleto, que ele era um poeta lírico, né, o mais ativo dos acusadores. Anito, um rico industrial e muito influente no governo popular, e Licon, que era um orador medíocre, considerado um orador medíocre daquela época. Então, esses eram os três acusadores, né? Sendo que apenas os dois primeiros tinham alguma honra, podemos assim dizer. O Sócrates ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, ó, eu ouço uma voz e toda vez que isso acontece, ela me desvia do que estou a ponto de fazer, mas nunca me leva à ação. Ora, é isso que me impede de me ocupar nos negócios do Estado. Segundo Sócrates, ele ouvia uma voz falando com ele e que impedia ele de tomar algumas decisões, né? Pode ser que ele estivesse brincando, falando numa linguagem em forma de ironia para ironizar os seus acusadores, ou pode ser que ele de fato estivesse falando a verdade. Uma outra parte muito interessante do discurso dele, né, da defesa dele, ele diz assim, ó, e como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo, com oráculos, com sonhos e com outros meios, pelos quais algumas vezes a divina vontade ordena a um homem que faça o que quer que seja. Então, segundo Sócrates, os deuses de vez em quando conversavam com ele através de sonhos, né, através de oráculos, através de vários meios, entendeu? Então o Sócrates ele era uma pessoa bem mística, se tu parar para analisar, né? Ele tinha vários contatos com os deuses da Grécia. Depois, no outro discurso, né, numa outra parte da defesa de Sócrates, ele diz o seguinte: quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles sobre esse caso que acaba de ocorrer enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de seguir para o lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo esse pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos todos juntos, enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que chamo-vos juízes, vos dou o nome que vos convém. Aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio em todos os tempos passados me era sempre frequente, e se opunha ainda nos mais pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer algo que não estivesse muito bem. Ora, ocorreram-me essas coisas, que vós mesmos estáis vendo, e que de certo alguns julgariam e considerariam o maior dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs, nem essa manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo esse processo não se opôs uma só vez, nem a uma ação, nem a palavra alguma. Qual suponho que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade, esse meu caso arrisca ser um bem, e estamos longe de julgar retamente, quando pensamos que a morte é um mal. E digo, tenho uma grande prova, e disso tenho uma grande prova, que por muito menos o habitual sinal, o meu demônio, se me teria oposto, se não fosse para fazer alguma boa ação. Passemos a refletir sobre a questão em si mesmo, de como há grande esperança de que isso seja um bem. Porque morrer é uma ou outra dessas duas coisas.
Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou como se costuma dizer, a morte é precisamente uma mudança de existência, e para a alma, uma migração desse lugar para um outro. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida, e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor e mais docemente que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei, acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto desse modo todo o tempo se resume em uma única noite. Se a morte, porém, é como uma passagem desse para outro lugar, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que esse? Porque se chegarmos ao Hades, libertando-nos desses que se vangloriam de serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que fazem justiça acolá, Minos e Radamante, Eco e Triptolemo e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida, então essa viagem não valeria a pena. Então essa viagem não valeria a pena? Que preço não seríeis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim, especialmente a conversação acolá seria maravilhosa quando eu encontrasse Palámedes e Ajax Telamônio, e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria desagradável, me parece, confrontar com os seus os meus casos, e o que é melhor, passar o tempo analisando e comparando os de lá com os de cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros, e acreditam ser sábios e não são. A que preço, ó juízes, não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo, ou enfim dos outros? Isso constituiria indescritível felicidade. Com certeza aqueles de lá mandam a morte por isso, porque, além do mais, são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é que o que dizem é verdade. Então, nessas palavras, o Sócrates ele está manifestando as duas grandes crenças que havia naquela época com relação à morte. Tá? Havia a crença de que quando tu morresse, tudo terminava, tá certo? Que é a versão defendida pelos atomistas e defendida posteriormente por Epicuro, por exemplo. E havia também a ideia de que talvez a morte fosse uma transição de uma vida para outra, que lá, né, depois que tu morresse, tu iria para o reino de Hades, né, que é a versão defendida por Homero, né, e por Hesíodo. Tu iria para o reino de Hades, e lá no reino de Hades, né, tu seria julgado pelos deuses, tu caminharia com grandes heróis, né, se tu viveu essa vida de maneira íntegra, e se tu lutou pela sabedoria, se tu foi uma pessoa estudiosa, sábia, honesta, enfim, tu conversaria com pessoas famosas, com pessoas de grande pompa, com pessoas que viveram essa vida e foram grandes heróis nessa vida. Então, o Sócrates ele está dizendo, por que me lamentar? Né? Por que me lamentar? Se depois que eu morrer tudo termina, como dizem, né, alguns por aí, então a morte nada mais é do que um sono. Tá? Se é um sono destituído de sonhos e de pesadelos, que melhor destino ao homem do que esse? Passar a eternidade inteira dormindo, né? Sem passar por nenhum sofrimento, sem passar por nenhum problema nem nada. É simplesmente a resolução de todos os problemas esse tipo de situação. Se por outro lado existe vida após a morte e lá na outra vida eu vou encontrar pessoas famosas desse mundo, então que bom, entendeu? É isso que Sócrates está dizendo. Então Sócrates ele manifesta aí que ele não tem nenhum tipo de medo com relação à morte. Tá? Depois tem uma última frase, né, umas últimas palavras de Sócrates, quando ele diz assim, ó, vós também, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte, e considerar essa única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois de morto, que os deuses não se desinteressam do que a ele concerne, e que por isso mesmo o que hoje aconteceu no que se refere a mim, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas desse mundo.
Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu, e porque da minha parte não estou zangado com aqueles que votaram contra mim, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles me acusaram e me condenaram, pois acreditavam causar-me o mal. Por isso é justo que sejam censurados. No entanto, tudo o que lhes peço é o seguinte, e agora olha só o que Sócrates vai falar acerca dos filhos de Sócrates, os filhos que ele tinha de fato, né? Que Sócrates era um homem casado, ele tinha filhos e tal. Olha só o que ele queria que os cidadãos de Atenas fizessem com os filhos dele. Quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas que da virtude. E se eles considerarem que são alguma coisa e não são nada, reprovai-os como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte, e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Então é interessante isso, né? Que Sócrates ele diz: eu quero que quando os meus filhos forem adultos, vocês cuidem eles da seguinte maneira: se eles começarem a achar que eles são alguma coisa, né, por causa da sabedoria que eles forem adquirindo, por causa das riquezas que eles forem adquirindo, repreendam eles, né? Façam eles se posicionarem no seu devido lugar, façam eles se lembrarem de que não são nada, né, de que nenhum ser humano é nada, e que eles tenham sempre humildade de reconhecer aquilo que de fato todos nós somos. Nós somos apenas seres humanos, nós somos apenas pó. Toda a nossa sabedoria não passa apenas de uma gota d'água num grande oceano. E nós não devemos ter orgulho nem presunção de achar que porque a gente sabe alguma coisinha, a gente já saiba tudo. E era essa a lição que eles queriam que o Sócrates queria que eles dessem para os filhos dele, quando os filhos dele fossem adultos, que é a mesma lição que ele quis dar para eles ao longo de toda a sua vida. O Sócrates, pessoal, ele era filho de Sofronisco, que era um escultor, e de Fenareta, que era parteira. Ele nasceu no subúrbio de Alopece, perto de Atenas, entre 462 e 461. Para uns, para outros, né, ele pode ter nascido entre 470 a 469. Dizem, né, que ele tinha a profissão de sua mãe. Exercitava-se na maiêutica, a arte de fazer dar à luz o espírito, a consciência ou a razão. Então o Sócrates, né, ele tinha várias relações assim com religião, né? Ele tinha vários, né, ele entrava em contato com os deuses através do oráculo de Delfos. Ele entrava em contato com os deuses através dos sonhos que ele tinha e dos sinais sobrenaturais que aconteciam com ele. Ele ouvia vozes falando com ele, né, dizendo como ele deveria de agir. E ele estudava maiêutica, né, que é uma coisa mais relacionada ao despertar da razão, despertar da consciência, né, algo nesse sentido, algo bem espiritual, na verdade. Depois que o Sócrates morreu, né, olha só o destino que teve os três acusadores de Sócrates. Tá? O Meleto, né, ele foi condenado à morte. O Anito, ele foi exilado em Heracleia, onde acabou apedrejado pelo povo. O Lícon cometeu suicídio de tanto desespero, relegado por todos. E depois que Sócrates morreu também, em homenagem a Sócrates, foi erguida uma grande estátua numa praça central de Atenas. Então quer dizer que depois da morte de Sócrates ele foi reconhecido, né? O caso dele foi reconhecido como sendo, né, um erro terrível da justiça daquela época, só porque três homens invejosos, né, usaram a justiça contra um homem bom e inocente e sábio como Sócrates. E aí, enquanto que o Sócrates, depois de morto, ele foi reconhecido e teve uma estátua erguida em homenagem a ele, quase como um deus, né, no centro de Atenas, os três inimigos dele, o Meleto, né, o Lícon e o Anito, né, eles morreram de maneira
terrível, né? Odiados pelo povo, odiados por todos aqueles que viram, né, o que aconteceu. Né? Conta-se que quando Sócrates morreu, porque Sócrates ele foi condenado, portanto, pela justiça daquela época, a morrer com um copo de cicuta, né, uma bebida, né? A cicuta ela era um veneno, né, um veneno. Nos filmes, né, e nos quadros e nas pinturas, enfim, nas esculturas, quando Sócrates bebe a cicuta, ele simplesmente fecha os olhos e morre, né? Mas na vida real não é bem assim, né? Na vida real, a cicuta ela causa uma dor terrível por todo o corpo, né? A pessoa grita de dor, urra de dor e causa um congelamento do corpo. A pessoa vai parando, ela não consegue mexer mais a mão, não consegue mais mexer o pé. Primeiro, os membros inferiores, né, ficam pesados, depois os membros superiores vão pesando, de tal maneira que a pessoa não consiga se mover, ela paralisa, né? O veneno da cicuta paralisa todo o corpo da pessoa. E foi esse o destino que teve Sócrates. Então, a verdadeira morte de Sócrates, podemos assim dizer, foi bastante dolorosa. Não foi aquilo que aparece nos filmes, dele beber assim, fechar os olhos e parou tudo. Não, foi algo bem doloroso, bem terrível mesmo. Então tu vê aqui, ó, um homem honesto, um homem espiritualizado, porque ele era bastante espiritualizado, ele tinha bastante contato com espíritos que se manifestavam para ele como deuses e tal. Tu vê um homem honesto, uh, temente à sua religião, morrer de maneira cruel, né? Envenenado por uma cicuta, só porque três pessoas sentiram inveja dele, porque ele havia se tornado bastante famoso naquela época, né, por causa das ideias dele, sendo que as ideias dele manifestavam humildade, desinteresse em relação à arrogância, né, ausência total de arrogância, de presunção e de prepotência. Enfim, então era uma coisa bem interessante, assim, a maneira como ele viveu e o destino terrível que ele teve, né, a morte terrível que ele teve, né, do envenenamento com a cicuta. Lembrando que Sócrates até hoje, né, se você disser que você leu, né, as obras escritas por Platão, né, retratando Sócrates, e que você até memorizou algumas das ideias de Sócrates e tal, tu é considerado uma pessoa famosa, né, uma pessoa famosa que eu digo no sentido de uma pessoa inteligente. Entendeu? Até hoje é moda, digamos assim, você ler as obras de Platão, você ler as ideias, né, de Sócrates, porque Sócrates ele não escreveu nenhuma obra, né, de que se tem notícia. Foi Platão que escreveu as obras em que aparece o Sócrates como personagem principal. Lembrando que Platão era, né, discípulo de Sócrates, né, e Aristóteles era discípulo de Platão. Então tu tem os três grandes filósofos. Né. A fisionomia de Sócrates era uma fisionomia feia, ele era considerado horrivelmente feio. Alguns estudiosos dizem que ele não dava muita atenção ao corpo, né, ele não dava muita bola para a higiene, né? Enfim, então ele era uma pessoa bastante assim, bastante misteriosa, digamos assim. Eu já vi alguém dizendo que o Sócrates, né, ele sofria de esquizofrenia, né, por causa dessa questão dele dizer que ele ouvia vozes, né, e e por alguns outros sintomas que alguns dizem que ele apresentava. Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Existem outras pessoas que dizem, né, que ele tinha algum outro tipo de doença, algum outro tipo de situação. Enfim, então não sei exatamente, né? E acredito que a maioria também nunca vai saber. A verdade é essa. A única coisa que sabemos acerca desse grande homem é que ele foi um dos grandes homens da história da humanidade, um dos verdadeiros representantes da filosofia clássica, né, que até hoje é valorizado, né, é comentado nas grandes universidades, ainda é estudado, inclusive nas grandes universidades, né, valorizado em várias áreas do conhecimento humano e nos deixou bastante lições, né, através do pouco que nos veio das obras de Platão. Né, podemos ver a grandeza de Sócrates. E, como muitos dizem, né, podemos ver a grandeza de Sócrates até mesmo nas ideias de Platão, uma vez que Platão tenha sido discípulo de Sócrates. Então é isso, pessoal. Mais uma obra para a gente ler, né? Apologia de Sócrates. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, né? Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.